Olá, amigos internautas, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Tempo Técnico aqui na Web TV do Jornal NH. Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho. Eu sou Gustavo Hennemann e a gente vai falar de Copa América, de Brasileirão, né, e também da Liga Mundial de Vôlei. Comigo hoje os convidados, José Dil, repórter especial do ABC Domingo, João Linden, repórter de esportes do Jornal NH, e o nosso convidado especial, Jorginho Schmidt, ex-treinador da Frangosul, né? Foi campeão da primeira Superliga de vôlei. Muito boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legal. A gente vai começar o primeiro assunto da noite falando do Grêmio, né? Que venceu aí o Palmeiras por 1-0 nesse final de semana. Uma partida aí que levou o Grêmio a pontuação já de G4. Queria que vocês comentassem aí sobre essa vitória do Grêmio, importante, terceira vitória do Roger no início aí desse trabalho no comando tricolor. Bom, boa noite mais uma vez para o internauta e para os colegas aqui do programa. Eu acho que o Grêmio tem feito valer muito o fator local, né? Foram 5 partidas em casa, se eu não me engano, só perdeu pontos naquela estreia contra a Ponte Preta por 3-3, com um gol bem no finalzinho ainda, a Ponte Preta empatou, mas de lá até agora foram só triunfos, né? Roger 100% em casa. Roger 100%, teve o James Freitas, também conseguiu uma vitória sobre o Figueirense. E que isso é o principal responsável pela essa boa campanha do Grêmio, como tu falaste, hoje está em quinto, mas com a mesma pontuação do quarto colocado, e que acaba deixando o Grêmio muito próximo do G4 por exatamente saber fazer valer o fator local. E uma campanha boa em casa, né, com vitórias, sem ter um número 9 efetivo, né? O Pedro Rocha ainda é um jogador, né, que precisa ser lapidado bastante, né? Ainda é no guri. E precisando de um gol, pelo menos, o Grêmio teve, além de um golaço, né? O Maicon fez seu primeiro gol, um belo gol no sábado à noite. E Jorginho, tu que o Grêmio aí é teu time aí de preferência, né? Já não é tanto do futebol, é mais do vôlei, com certeza. O que tá vendo aí do Grêmio agora? Tu que não tá acompanhando tanto, assim... Eu acompanho como qualquer brasileiro, como qualquer interessado no esporte, mas eu vejo com um pouquinho de preocupação essa ascensão meteórica do Grêmio aí. Time que não faz com entusiasmo somente. De uma hora para outra, tinha um treinador super capacitado, que era o Filipão, e de uma hora para outra, porque entrou um cara que era mais do grupo, mais amigo deles, o time vai para cima, isso aí não dura muito. O time tem que ser bom técnica, tática, física, num contexto. Só na emoção que eu estou vendo os atletas falarem aí, nós vamos pegar Ju, nós vamos pegar não sei o que lá. Isso, primeiro, é muito em casa, né, perto da sua torcida. Segundo, desgasta muito fisicamente. E terceiro, psicologicamente, sempre vindo uma derrota, abate e o cara vai a 0 praticamente. O Jorginho, né, ele até já foi comparado ao Filipão do vôlei, né? Aliás, tu teve uma passagem por Portugal, né? Sim, sim. Eu acho que tu e o Filipão fizeram uma amizade. Nos encontramos, né? Lá e tal. Te surpreendeu a saída do Filipão. Por que o Filipão não deu certo nessa volta ao Grêmio? Na tua opinião, deu? Se eu soubesse mesmo, até poderia talvez ajudar um amigo, porque nós somos amigos, nos falamos aí por telefone e tudo aí. Mas eu acho que a situação toda do Grêmio está difícil. Independente de quem está ali, eu vejo hoje, começa um ano o presidente dizendo que vão tolher isso, aquilo, não sei o que. Mas é um time que deve e em tese não está pagando bem, vamos lá assim. Como é que tu vai te comparar a outros times? Só na emoção? Isso é perigoso. Ainda mais no futebol atual, né, Jorginho? Antigamente até conseguia se fazer bons times com um pouco menos de investimento. Mas eu acho que da maneira como está hoje, com TV botando muito dinheiro, muitos clubes conseguindo arrecadar dinheiro de sócio, tu não tendo um investimento do mesmo nível, tu até consegue fazer um time competitivo, mas para ser campeão, precisa grupo. O Grêmio está com o time encaixadinho até. Só como nós falamos, não tem um centroavante, o Grêmio ainda busca um centroavante, só que se perder um ou outro jogador por suspensão e lesão, vai acabar perdendo muita qualidade. Mas, olha só, o Grêmio ele tem resultados bons em casa, né? Mas jogando sem um atacante, né? Jogando sem um 9. Eu acho que o Grêmio vai muito longe. Vocês acham que ele vai? Porque daqui a pouco eles vão marcar esse cara que o Grêmio tem lá, que é o Pedro Rocha, e aí o Grêmio vai conseguir... Até essa questão agora, o João comentou do Grêmio talvez perder algum outro jogador. Isso que vai acontecer nessa próxima rodada aí, que o Grêmio não vai ter o Galhardo, não vai ter o Marcelo Oliveira, né? E a gente vai ver agora um trechinho aí da entrevista coletiva que o Roger Machado concedeu depois do jogo contra o Palmeiras, falando
de quem pode entrar aí no lugar desses jogadores. O Marcos, eu acho que está fazendo uma semana, 10 dias conosco já trabalhando, mas a semana inteira eu acredito que eu posso contar com o Marcos, pelo menos por algum período no final de semana. Ainda tenho que conversar com o Rogério, com o Rogerinho, preparador físico, para saber como é que está a questão do ritmo dele, mas eu acredito que possa contar. Com relação à ausência de Galhardo e Marcelo, jogadores que vêm jogando bem e têm me dado uma consistência defensiva e permitindo que meus zagueiros fiquem onde eles podem ser úteis para a gente, dentro da área ou perto dela, impedindo que eles tenham que sair, fazer coberturas longas. Mas agora eu tenho, a ausência não me incomoda, eu preciso valorizar o que eu tenho dentro do meu grupo. Eu tenho o Marcelo Hermes, eu tenho o Júnior, eu tenho o Lucas, eu tenho o Raul, eu tenho uma reposição. Então, naturalmente, um desses vai ocupar cada uma das vagas e eu sei que vai me dar a melhor resposta possível. E com relação ao Fernandinho, acredito que o jogador possa nos ajudar muito a crescimento de qualidade para o nosso grupo. Aí está a entrevista coletiva do Roger Machado depois do jogo do Palmeiras, falando aí da garotada da base podendo assumir a titularidade nesse próximo jogo do final de semana. O que vocês acham desses jogadores aí que podem vir a assumir a titularidade nas laterais do Grêmio? É um pouco o que eu acabei de falar antes do VT, né, Gustavo? Tem como ter confiança no Raul, por mais que a gente sabe que ele apresenta muita qualidade na base, ainda é um menino novo, ou no próprio Lucas Ramon, que chegou há pouco do Londrina, que é uma exigência, uma perspectiva de futebol bem diferente de jogar a Série A do Brasileirão com uma camisa tão pesada quanto a do Grêmio. É uma incógnita, talvez eles cheguem de resposta até melhor do que o Galhardo, mas eu acho que não é essa a tendência. O Galhardo que parece que se encontrou, né, jogando um pouquinho mais na frente, né, tem desempenhado bem, mas me chama a atenção desses dois falcos, o Marcelo Oliveira, né, que jogador dedicado, né, que cara de garra, um jogador, olha, um jogador que todo treinador, eu acho que gostaria de ter, essa dedicação dele, essa garra, essa coisa, se encaixa muito bem, né, Jorge, esse tipo de jogador. Eu vejo, volto a dizer, aquele assunto de antes que a gente estava falando, largar o Raul, esse menino, ele disser que é um grande jogador. Mas tu largar num momento desse aí, em que o time está se... fogueira, né? E se queima por uma coisa dessa, olha quanto vai o investimento do jogador desse. E esse jogador, o lateral esquerdo, está falando aí, sempre foi um bom jogador no contexto. Acompanhado no Palmeiras, é um cara dedicado na dele, não se expõe muito, fica lá, polivalente, aparece, né? E tal, fica ali na dele. Eu acho que é um bom jogador. Falando agora, mudando um pouquinho de assunto, falando de Inter, né? O Inter que na semana passada, na quinta-feira, empatou em 0x0 com o Figueirense, tem aí vários dias de folga, se reapresenta amanhã, assim como o Grêmio também se reapresenta amanhã. O Internacional está aí 3 pontos da zona de rebaixamento, está com 10 pontos, né? 13º colocado. O Internacional que vai jogar contra o Santos, né? No próximo domingo, no Beira-Rio, tem esses dias de folga. O que vocês veem dessa folga aí de 10 dias é para botar a casa em ordem e recuperar alguns atletas? Eu acho que a pessoa, talvez de nós todos, mais indicado para falar sobre isso é o Jorginho, que é o cara que administra grupo, trabalha com educação física, trabalha com o físico dos jogadores. Não é muito habitual, pelo menos, né, Jorginho? No meio de uma competição, tu dá um período tão longo de folga, 4 dias. Eu vou dizer que eu conheço muito bem os bastidores da preparação física do Inter. O médico era aquele nosso que trabalhava com a Caco Pós, eu trabalhava, eles não estão fazendo bobagem. Se é que estão dando essa folga, foi preciso. Hoje, com um exame de sangue, e bota lá num laboratório qualquer, já pega o lactato dele lá, já sabe todas as coisas. Então, esses caras não fazem bobagem. 10 dias que eles têm aí, entre o próximo jogo, né? Próximo jogo. Vai ser 4 de folga total, né? Sim. São 4 dias. Muita da de folga. cabeça do atleta é se preservar. Se for para descansar, muito perfeita a decisão. O Inter tem o Brasileiro, uma sequência de 5 jogos pela frente, e depois tem a Libertadores ainda, né? Teve até atleta que até abdicou da folga, né? 4 jogadores. O Alessandro, eu me lembro que foi, só que o Alessandro não vem jogando por causa da lesão na mão. É que a gente não está acostumado realmente com tanto tempo de folga e os resultados recentes do Inter também não têm sido grandes resultados, né? De repente, por exemplo, se tivesse vencido o Figueirense no meio da semana passada, essa desconfiança ou esse questionamento não existiria, né? Porque a gente sabe que no futebol o resultado eu acho um tanto cedo ainda para estar. O Inter tem 10 pontos, o Grêmio tem 14 e o líder tem 17, né? 18. São 8 dois pontos, jogos, né? 2 rodadas, tu praticamente já está entre os 4. Mas no ano passado também... Tem que ter um contexto de tudo isso, os outros perderam também. Esses 7, 8 pontos, a gente sempre fala, isso é muito cedo, enfim, deu o que deu, o Inter, né? Mas assim, ó,
para chegar na Se a Libertadores. gente olhar para o campeonato em si, todo ele, a gente vai ver quem dispara lá. Por exemplo, lá, São Paulo tem que respeitar. Mas o Atlético Paranaense... Esporte não Paranaense deve, né? não vai chegar. É, Falta essa um dinheiro questão, lá né? na frente para pagar os caras. É o início, como tu falou antes da questão do Grêmio, né? É o início ali Presta do atenção trabalho. no Inter, no Palmeiras, aí o São Paulo já está lá, Cruzeiro tem que cuidar, Claro. tem o Atlético Mineiro é um bom time. E agora, pode falar. Não, João, e são desculpa. clubes, claro, é tudo uma exposição que eles podem fazer a curva de treinamento, né, Jorginho? Exatamente. Para sair no ápice físico agora nas primeiras rodadas, porque eles precisam pontuar, porque eles sabem que lá na frente, os times que de fato vão buscar o título vão estar no ponto alto deles, tem que garantir os pontos que eles precisam agora, né? Essa parte de fisiologia do Inter, se não é a melhor do Brasil, é uma das melhores. Interessante. E agora- Eles não fazem bobagem nisso aí. A gente vai ver quem vai chegar, a gente falando agora um pouquinho da Copa América. A seleção brasileira venceu ontem a Venezuela, né, e conseguiu a classificação em primeiro lugar do grupo. E o que vocês acham que vai dar o Brasil jogando com o Paraguai agora? Acho que o Brasil, mesmo sem o Neymar, ainda tem condições de vencer o Paraguai. Não vai ser fácil, não vai ser jogo bonito, vai ser meio truncado, vai ser mais ou menos que nem ontem. A Venezuela é um adversário nitidamente inferior ao Brasil, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas ainda assim conseguiu botar dificuldade depois Meu que Deus. chegou a fazer o 2-1, ficou muito perto. Meu Deus, do e o empate. que era aquilo? Se tivesse mais 2 zagueiros no banco, eu acho que o Dunga ia botar todos em campo, né? Opinar e dar uma coisa assim de ética até. O que deu no time do Brasil aquela hora ali? O lateral foi pra frente, o outro foi pra direita, lá entrou o maluco lá, o cabeludo lá, aquele lá. Sim, Davi 4 Luiz. zagueiros. Mas foi decisão do Dunga. É que o Sei Davi lá, Luiz, pra mim, tu não pode nem considerar ele de fato um zagueiro. Ele entrou né? mais como um Ele zagueiro. entrou Se de não volante. for, os caras estão me vaiando aí. Mas imagina. Mas é verdade. Pois é, o que é aquilo, hein? Que nem eu disse, se tivesse mais 2 no banco, iria, né? E aí, desculpa, só mais um porém, só, ele ainda está recebendo essas críticas mesmo tendo vencido. Imagina se chegar a empatar ou perder o jogo para a Venezuela. Já estaria até fora da seleção. João, o único adendo aí, não vou me meter na minha área, mas o único adendo é que ninguém tá bem. Mas da Bolívia também, né? Eu acho que em teoria tem para ser a Argentina ali com Agüero, Messi, Di Maria, ainda tem o Higuaín no banco, tem Tevez, que tem um ataque poderoso. né? É verdade. Provavelmente todos esses jogadores que eu citei aí seriam titulares na seleção brasileira com uma mão nas costas, ou com o pé nas costas, melhor dizendo. O zagueiro Miranda deu um recado também depois do jogo de ontem. A gente vai ver um trechinho aí do que ele falou do jogo. Um jogo difícil, enfrentamos uma seleção que mais evoluiu nos últimos anos. Um jogo onde a seleção brasileira sempre buscou a vitória e a partir do momento que você busca a vitória com muita dedicação, muita raça de todos os jogadores, essa vitória fica próxima. Agora mata-mata, é bom destacar a equipe do Paraguai, uma equipe muito sólida, uma equipe que tem uma bola aérea muito forte. Então a seleção brasileira agora tem que descansar e logo trabalhar já forte para buscar essa classificação. Brasil que enfrenta aí o Paraguai no sábado, né? A gente fica de olho nesse jogo. E agora a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente fala um pouquinho mais de seleção brasileira, mas daí na Liga Mundial de Vôlei, especialidade aí do nosso convidado especial, Jorginho Schmidt. A gente já volta. Novos programas, novas vinhetas e muitas informações. Na nova grade de programação da Web TV do Jornal NH tem esportes, saúde, entretenimento, debates e notícias para você viver melhor e ficar por dentro de tudo que é destaque na sua região. Tudo isso com atrações ao vivo e gravadas que podem ser acessadas no site do Jornal NH todos os dias. Assista e dê sugestões nas nossas redes sociais e também no WhatsApp pelo número 9362-0051. Desde 1957, aprendemos a fazer. Fazer diferente. Fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinos.
Voltamos com o programa Tempo Técnico agora para falar assim de Liga Mundial de Vôlei. O Brasil na sexta-feira perdeu aí por 3-2 para a Itália e no domingo, neste domingo ontem, o Brasil venceu aí sonoramente um 3-0, no terceiro set 25-16. E para falar para a gente desses jogos aí, Jorginho Schmidt, qual foi a tua avaliação, que tu pode dizer para a gente da seleção brasileira que vem fazendo bonito aí na Liga Mundial? Eu acho que vai fazer bonito por um bom tempo ainda. Enquanto tiver aquele maluco lá treinando, ele vai continuar fazendo muito bonito pelo país. Toda vez que jogar Brasil e Itália, nós vamos ver esse tipo de confronto ali. E a surpresa positiva foi esse 3-0. Brasileiro e italiano sempre vão se xingar, vão se ofender e assim por diante. Quem viu o jogo no domingo aí viu a coisa pesada. A provocação de sexta redundou no autocontrole da equipe para domingo. Então por isso que eu falo que o Bernardinho ainda tem muita coisa para mostrar aos atletas para ele, mas principalmente eu achei assim, das duas partidas que o Bruno fez, no primeiro jogo um pouquinho fora de ritmo ali, ainda, né? Mas ontem deu aula aí. Alguma barbaridade. O Bruninho é ainda a grande diferença da equipe brasileira. Eu sempre vou te dizer, Dilo, isso, e vocês que me acompanharam aí, levantador é uma posição estratégica em qualquer equipe. E o Bruno estava comentando com o Gustavo antes do programa aqui, que ele está sóbrio, ele está equilibrado, ele está fisicamente, ele está sacando agora. Tio. Ele é o dono do time, ele manda acalmar, ele enfrenta o adversário, ele é hoje o capitão da equipe em todos os sentidos. Então eu vejo que o oposto que jogou ontem, que foi o terceiro em tese, né? O Evandro deu na bola. Então, os caras estavam jogando parado no Japão, acabado fisicamente, e com um levantador. Fez 20 pontos ontem. Impressionante. Uma partida fantástica. Ele até tem uma jogada que a gente vai mostrar aí no vídeo, que a gente pegou umas imagens da Federação Internacional de Vôlei, que o Evandro pega uma bola que vem de uma má recepção do time da Itália, o Evandro vai lá e crava a bola na zona dos 3 metros. Então mostra aí que o cara tá em boa fase. Isso que nós estamos com o Wallace, em tese é para ser o 1, né? O Visoto, a maioria não gosta porque ele regular, né? Eu acho o Evandro, mas ele tem aí 2,18 de muita simpatia. E o Evandro vindo agora, para surpresa para nós todos, fisicamente muito bem. E Jorginho, o Brasil entra como favorito ao título em casa? Eu acho que o Brasil, para mais 3 Olimpíadas, nós vamos ser sempre pódio. Muito difícil. É uma renovação que vem tendo, né, Jorginho, também agora. Tipo, por exemplo, dois centrais, o Isaac, que é um grande central que está ficando mais ou menos entre os titulares ali, e também o Riad, que é do César São Paulo. Né? Sem falar que tem o Lucão, que é o dono da posição, não vai largar nunca, né? E tem o Éder, que é um exímio bloqueador. O Carelli, né? Ainda tem um jogador vindo aí. Essa renovação, até esse revezamento que está sendo feito em função do Brasil jogar as finais em casa, né? O Brasil já está classificado. 15 a 19 de julho no Rio de Janeiro. Exatamente. Tu acha que é legal isso aí, Jorginho, para de fato conhecer jogadores novos, mais ou menos como o Aguirre fez no Gauchão, ou de repente já seria legal botar o time que tu considera o titular para dar um entrosamento, para dar uma sensação de conjunto? Por isso que eu vou dizer, desculpa a minha arrogância aí, eu vou afirmar a vocês, o Bernardinho tem o time na mão. Independente de quem for jogar e convocado. Perdão, ele tem a equipe na mão. O sistema de jogo, com esse levantador, com o William levantador e com o Rafinha levantador, ele está todo dominado. Então o que acontece? Talvez que possa dar uma oscilação aos ponteiros, que é o Murilo, que pode sentir alguma coisa. O ombro, né? E o Lucarelli, operou 2 vezes. Tendo um cara do lado dele como escadinha lá, o Serginho, garantindo ele libera para o ataque. Então eu acho que nós temos toda a condição de novo de buscar esse título aí no Brasil. Essa Liga Mundial aí foi meio comprada aí, né? Aqueles jogos da Itália que houveram lá contra a Polônia, lá, que foi um fornecimento notório, foi bobagem aquilo lá. Então eu acho que o Brasil novamente mostrou ao mundo que ele entende de voleibol e veio sediar a Liga Nacional e Mundial, apesar daquele protesto da suspensão dos 2 atletas. E o Bernardinho também está suspenso, só vai voltar contra a Itália em Cuiabá. Isso. Né, que vai ser agora. Mais 2 jogos, joga contra a Austrália, se não me engano. Joga a Austrália agora na sexta e domingo, né? E depois joga dia 2 e 3 de julho, joga em Cuiabá. Isso, daí encerra aí a fase classificatória da Liga Mundial e depois vai ser aquelas fases finais ali. O Brasil já está classificado, né? Mas assim, Jorginho, também queria te perguntar, já trazendo um pouquinho mais agora a tua
tua profissão, já que tu não está mais treinando nenhum time, o que tu anda fazendo da vida aí, Jorginho? Além de pescar. Eu sei que tu não gosta de usar sapato, aí me falaram aí, o nosso editor-chefe, que o Jason Rodrigues. Essa é a oposição, todo mundo sabe que eu só tenho 2 sapatos a vida inteira. Um eu ganhei na seleção e o resto me deram aí também. Mas ganhou quando esse sapato? Faz tempo, cara. Sapato bom. 98. Ele é big fin, como é que é ele? Nossa, sapatinho bonitaço. Dá uma lustrada nele de vez em quando? Nem mexo, só uma bolinha em cima ali, pois já bem prontinho. Falar em engraxate, nem engraxate se encontra mais no centro, né? Difícil, né? Isso. Não é só o Jorginho que parou de usar sapato. Olha aí, ó, tá vendo? Mas aí, Jorginho, o que tu pode dizer pra gente como é que tá a tua vida atualmente? Eu tenho, agora nós somos, foi feita uma reunião ano passado entre os treinadores e nós temos agora a efetivação do CONAT, que é dos treinadores, é uma associação dos treinadores, que é ligada à universidade corporativa. Você sabe, a CBV tem uma universidade para dar graduação e assim por diante. Então essa CONAT aí, ela resolveu pegar uma nova leva de instrutores e colocar nos 3 cursos que existem, nível 1, 2 e 3. Eu fiz o ano passado em Novo Hamburgo aqui, fiz em Bento Gonçalves as 2 semanas atrás e na semana que vem vou a Teresina, dar o curso nível 2 lá. A Confederação de Vôlei pode falar o que bem entender do voleibol, mas ela é organizada com relação a instruir os seus professores de educação física. O vôlei não esconde nada. O que eu sei, o que o cara sabe, nós passamos aos treinadores e esse é o grande negócio. Atleta sempre se faz. Agora, treinador, o país que mantém os seus treinadores, isso é fundamental para que saia certo. Então, meu foco principal no momento é uns eventos que eu ando fazendo aí, mas muito ligado a cursos de voleibol. Interessante isso que ele falou, ele vai ao Piauí ensinar os treinadores do Piauí de vôlei, né? Vai interagir com o pessoal de lá. 10 dias, 8 Piauí, horas por né? dia. E também, olha só, eu sei que tem um treinador aqui de Novo Hamburgo que está iniciando tênis há bastante tempo no Piauí, né? O Barriga, né? O Barriga. Olha só, interessante isso, né? A gente pensa no Nordeste, pobreza, aquela coisa. Não, mas também existe... E as condições do curso lá, fantástico. Isso que não é um estado que costumeiramente revela muitos atletas, eu acho que até pelo biótipo do próprio... Perfeito. Não são pessoas tão altas assim. Mas aí que está o grande negócio, ó. Já estão mandando os cursos para lá, para se buscar mais professores, captar esses plantar a sementinha ali para no futuro. Atleta tu tem que lapidar através do seu treinador. É o professor de educação física, assim por diante. Então tu tem que capacitar ele. E essa renovação dos treinadores, até que ponto. É claro que não tem como muito questionar o Bernardinho e o Guimarães em função dos resultados deles, né, inquestionáveis. Mas até que ponto tu acha que essa permanência tão longa deles na frente da seleção feminina e masculina, de repente pode emperrar um novo treinador aí de... Isso tu tem que analisar, João, tem que pensar nisso aí, mas eu acho que não tem como sequer poder sondar um novo treinador para masculino e para feminino. Os caras estão ganhando de tudo e tem o time na mão, tem todo o plantel na mão, lido com patrocinadores muito bem, sabem os jogadores que estão jogando e ainda mais de tudo, as informações que eles têm de todas as equipes. Que hoje o grande negócio do treinador, ele ser técnico também, né? Todo treinador tem que ser um bom técnico, não adianta ele lá dar o treinamento dele durante a semana e não aplicar dentro do jogo isso. Então isso aqui é o grande negócio. Esses 2 são os 2 melhores e eu acho que para surgir para a seleção é um ônus que nós vamos ter que passar. Enquanto estiver ganhando, tá bom esse ônus. Acho que tem mais gente se interessar. Jorginho, tu digamos que tu pode falar dessa questão. Tá, tudo bem, o Bernardinho tem a seleção na mão, tem seus jogadores na mão, mas às vezes quando ele é estourado também, isso pode complicar um pouco a relação, ou tu acha que isso é normal, assim, disso o Jorginho tem também, porque ele gostava de estourar. Eu acho que a situação são estilos. O Zé Roberto reflexivo, o Bernardinho explosivo. Mas é uma situação que ele é assim. Tira isso dele. Você já viu com ele fora da quadra aí? Nossa, pessoa. Bem tranquilo. Tá vindo aí uma palestra pro Grupo Sil, estão sabendo aí, né? Interessante. 29 de setembro aí, aqui no Novo Hamburgo. Tá perto já. Tá perto. É um cara que, inquestionavelmente, é um cara que sabe dominar a sua situação. Se um cara falou mal do Bernardinho, foi o Ricardinho aquela vez, né? Deu aquele espetáculo lá, não sei o que, tudo por causa de grana. Um cara, ninguém fala mal dele, muito menos do Zé Roberto. A gente fala com esse entusiasmo do vôlei aí. Quando é que a gente vai voltar a ver o Jorginho na quadra?
treinando. Eu tenho conversado, e aí o meu blogueiro aí, o colega blogueiro aí, nós falamos muito sobre isso aí. Vôlei maníacos aí. Eu acho que o voleibol está muito complicado fora da quadra. Em que sentido, Jorge? Tem que ter muita organização, tem que ter muita doação, tem que ver no dia a dia. A equipe dia a dia, organizar hoje. Tu tem que estudar para isso, não é fazer um time de uma hora para outra só porque tu leu. Tem que passar por isso dentro da quadra. O caso de vocês, jornalismo aí. Quantas bobagens vocês já fizeram, quantas bobagens eu já fiz, mas com o tempo tu vai aprendendo isso. E me parece que o vôlei está sendo maltratado fora da quadra hoje, principalmente no Rio Grande do Sul. O empresariado está muito mal conduzido. Tu acha que isso falta incentivo para fazer o vôlei melhor aqui no Rio Grande do Sul? Tu que também já está acompanhando bastante, acompanha Vôlei Sul, Bento, Canoas. Como é que tu vê essa questão, Jorginho? Eu vejo com preocupação. Nós sabemos que essas 3 equipes que tu falou aí, os 3 patrocínios são incentivados. São a partir de uma verba do governo. Sim. E agora me parece que barraram aí, só pode dar tanto. uma segurada. Mas tu vai trancar isso. E essa é uma preocupação. Nós tínhamos patrocínio no tempo a Frango Sul, não era um patrocínio maluco, grande, nem nada, mas nós tínhamos uma empresa que pagava todo no dia 5 e nós tínhamos 10, 15 apoiadores. Hoje em dia tu vai pegar num projeto desse, o governo tranca lá incentivo, e aí? Como é que tu faz isso? Foi muito difícil, né, Jorginho? Trazer o vôlei para Novo Hamburgo. Mas foi saudável. Foi saudável. Mas assim, o que tu acha que tem de diferente daquela época para hoje? Assim? Hoje o que? A crise também se instaurou aí no esporte? Crise financeira? Se eu falar isso, vocês vão se colocar como... A vida de vocês é assim hoje. Olha pro lado aí. O João, um cara novo aí, o Gustavo novo. Mas, Diogo, olha para os dois. É igual, tio. A situação da profissão hoje, principalmente aqui nós do Sul, nós gostamos da coisa porque nós temos a vida nisso. Minha família toda jogou voleibol. Parte de jornalismo, vocês são envolvidos o tempo inteiro. Mãe gosta, sim, tia gosta, vai, mas não sei o que lá. E hoje eu acho que a situação do Canoas, do Bento e do Vôlei Sul, eles estão presos aos valores que estão recebendo. Tem que investir, senão tu fica para trás. 1/4 da Superliga hoje são clubes gaúchos, mas ainda assim, apesar dessa quantidade, eu pelo menos não vejo perspectiva de buscar o título, nenhum dos 3. João, sem nenhuma dúvida, se ficar os times que estão agora, hoje, segunda-feira, à noite, aqui nós estamos vendo, não vai. Não tem como, Não vai. Não tem como ganhar do César. Sada. Assim, o César tirou 35% do valor. Sada, Taubaté. E agora me falaram aí, vocês estão sabendo aí, Flamengo e Juiz de Fora, né? Sim, então para entrar. E pode botar certo que o Flamengo não vai botar a marca dele se não for para ganhar. Ah, não, com certeza. Assim como o São José está fazendo um time bom, já contratou Dante, Mário Júnior, isso que vai jogar repescagem ainda para jogar a Superliga. Né? Quem? O São José. São José, perdão. Mas é de saudar, né? Essas comunidades, Caxias, Canoas, Novo Hamburgo, que ainda mantém viva nessa chama do vôlei. Eu perambulo isso aí tudo aí. Não tem igual Novo Hamburgo. Não? A vivência daquela quadra lá, ela é emblemática. Várias vezes a gente está lá junto com o Rodrigo, narrando lá. Aquele lugar ali é místico. É um templo, é um caldeirão. É um caldeirão, exatamente. Então o que acontece? A cidade, claro que à medida que não houver o retorno, o resultado, ela vai questionar. Com certeza. Tu tem a favor, mas tem que cuidar, porque tem o bônus, né? O bônus todo mundo sabe. Sim. Agora tem que fazer um resultado, tem que fazer um trabalho. Canoas é um reduto de bons jogadores. Bento é uma outra paixão muito forte. Eu acho que os locais em si, tudo bem. Mas tem o receio e medo do que vai acontecer com os patrocinadores. Tá ok, então. A gente vai ficando aí com mais uma edição do programa Tempo Técnico. Agradeço a participação de vocês. Em especial aí, Jorginho, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Valeu. Muito obrigado. Até mais. Sempre à disposição. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. A gente fica por aqui e voltamos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.